Hoje, hoje eu queria tratar de dois pontos. Eu queria retomar aquele ponto no qual a gente parou da outra vez, num determinado momento ali do texto que é o ponto, eu acho, mais difícil desse texto do Agamben, A Potência do Pensamento, né, que está nesse livro aqui, e que, de certo modo, ele vai reutilizar a argumentação, alguma coisa dessa argumentação lá na conferência sobre o Lacan. Então, a gente tem que tentar entender isso aqui para depois ver se a gente consegue entender isso lá. E aí, eu, eu queria também me deter um pouco mais sobre isso, para pegar um pouco mais o que o Heidegger fala. Chegou para mim, finalmente, a edição alemã, né, desse curso aqui, né, para ver se eu consigo entender um pouco melhor o que o Heidegger está dizendo. Né? Mas, então, um ponto é esse, que eu vou tentar dar conta disso nessa primeira parte da aula. E o segundo ponto é a referência que o Agamben faz ao De Interpretatione do Aristóteles, onde ele também vai colher pontos para pensar essa questão da potência, tá? E, sobretudo da negação, da relação entre potência e negação. Tá? Então, é um pouco isso. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação de tela inteira. Então, eu acho que existe um ponto que eu acho pacífico, vamos dizer assim, e que esse ponto que eu acho pacífico, ele é um mérito da leitura que o Agamben faz do Aristóteles, que é essa introdução da questão da potência de não. Né? Que toda potência toda potência é, ao mesmo tempo, potência de não. Embora depois o Aristóteles afirma isso peremptoriamente no capítulo 1 do livro Teta da Metafísica, né? Mas depois até lá no De Interpretazione ele questiona um pouco isso. Quer dizer, questiona no sentido de que vai dizer que não necessariamente sempre, não necessariamente toda potência é sempre ao mesmo tempo potência de não. Né? Então ele vai falar, por exemplo, que o fogo tem a potência de queimar, mas não tem a potência de não queimar. Né? Eu tenho a potência de andar, e ao mesmo tempo essa minha potência de andar é uma potência de não andar. Mas no caso do fogo, quando eu digo que o fogo tem a potência de queimar, eu não posso dizer que ele tem também a potência de não queimar. Né? Então ele relativiza essa afirmação que ele faz lá no capítulo 1 do livro Teta, de que toda potência é ao mesmo tempo impotência em relação ao mesmo. Né? Mas, de qualquer modo, essa questão da potência de não, ela está no Aristóteles, né? A gente vai ver de novo hoje nas passagens, seja na metafísica, seja no De Interpretazione, né? Seja na metafísica no livro Teta, seja na metafísica no capítulo 12 do livro Delta, né? Onde ele também fala da potência. Então, eu acho que isso é o próprio da originalidade do comentário que o Agamben vai fazer, e essa originalidade tem a ver com o fato de que ele quer esse conceito, essa ideia
para a filosofia dele. E é óbvio que ele vai trazer consequências para esse conceito que não estão no Aristóteles, né? Ou seja, para o Aristóteles, a potência de não, ela é uma constatação. Ele não vai extrair algo a mais disso. Quem vai extrair isso é o Agamben, né? O Agamben vai extrair esse ponto para a filosofia dele, né? E aí eu acho que exatamente o lugar onde ele vai desenvolver isso de modo mais radical é no livro que ele publica 3 anos depois da Conferência do Lacan, Bartleby ou da Contingência, né? Onde ele vai pensar a contingência como essa potência de não, né? Como articulada, como ligada a essa potência de não, né? Mas existe uma outra coisa que aparece ali, que aparece exatamente nessa frase muito enigmática do Aristóteles, e que ele vai traduzir de um modo muito, né, essa ideia de traduzir a dinamia por potência de não. Então, a dinamia, eu acho que a dinamia pode ser traduzido como potência de não, pode ser traduzido como impotência, mas também a dinamia pode ser traduzido como impossibilidade, né? Porque a dynatos pode ser tanto traduzido como impotente, no sentido de incapaz, no sentido de que não tem a potência, quanto pode ser traduzido também como impossível, né? Por quê? Porque dynatos pode ser traduzido tanto por potente, capaz, quanto por possível. Então, a questão aqui é qual é a relação em Aristóteles entre a questão da potência e a questão da modalidade, ou seja, dos modos, ou seja, da lógica modal. A lógica modal é essa lógica que fala sobre o possível, o impossível, o necessário e o contingente. O Agamben faz como se fosse a mesma coisa, entende? Ou seja, ele quer que seja a mesma coisa. Mas eu não sei se no Aristóteles, eu acho que no Aristóteles não está dito que seja a mesma coisa. Ele coloca isso como dois sentidos que têm alguma relação, mas não. Então, por exemplo, a potência de não é a mesma coisa que a impossibilidade. Então, vamos dizer assim, a impotência ela pode ser entendida. Pera lá. Como potência de não ou como impossibilidade.
E a potência de não e a impossibilidade são duas coisas distintas. Então, o que acontece? O que acontece é que o Agamben, ele tende a ignorar essa questão da impossibilidade e privilegiar a dimensão de potência de não, que a impotência tem. Né? Impotência aqui como, sendo a palavra para traduzir, adinania. Né? Então, é isso que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje, entendeu? Assim, é como se essa questão da impossibilidade não existisse. E, no entanto, ela é, obviamente, claramente, um sentido que a palavra tem para o Aristóteles. E, no caso da lógica modal, o impossível ele não tem nada a ver com a potência de não. O impossível ele tem a ver com esse jogo entre essas quatro categorias aqui, que são as categorias que constituem o que a gente chama, desde Aristóteles, de lógica modal. E esse capítulo 12, que a gente vai ver hoje, é um capítulo que trata especificamente da questão da negação na lógica modal, ou seja, da negação desses quatro modos aqui. Né? Então, mas antes, eu vou voltar, então, né, para esse ponto, né, que eu tinha trabalhado da outra vez. E aí também aconteceu foi que eu fui dar uma olhada, eu esqueci, né, porque eu estava trabalhando com essas várias traduções, e eu esqueci essa tradução aqui, que é uma tradução para o francês, né? Espera lá. Tá vendo? É uma tradução bem boa, é uma tradução relativamente nova da metafísica, uma tradução de 2008. Vocês podem pensar assim, pô, 2008 já tem um tempão. Mas é porque a última tradução antes dessa Espera lá. Ah, 61. Então, antes dessa tradução da metafísica de Aristóteles para o francês, onde foi que eu li isso? Ah, sim. Então, antes dessa tradução, só existiam duas traduções da metafísica de Aristóteles para o francês. Uma de 1878, que é a de um cara chamado Jules Barthélemy Saint-Hilaire, e a outra, segunda, mais recente, que é mais conhecida, que é a do Jean Tricot, é de 1933. 1933. Então, antes dessa tradução, que é uma tradução feita por dois autores, né, Marie-Paul Duminil e Annick Jolin, você só tinha essa do Tricot em 1933. Então, isso é a França, né, um país que leva a sério a cultura, onde a filosofia é super desenvolvida, né? Então você vê como essas coisas são raras, mesmo num país tão desenvolvido culturalmente, uma potência como a França. Né? É uma tradução muito boa e três. E aí é o seguinte,
essa passagem, e aí eu fui olhar um pouco essa tradução também, entendeu? Deixa eu voltar aqui para o modo de apresentação de texto, para o modo de apresentação de tela. Então, a passagem problemática é essa daqui. É uma passagem do capítulo 3 da Metafísica, que o Agamben dá uma tradução diferente de todos os outros tradutores. E ele faz isso seguindo um pouco o Heidegger. Então, é uma tradução. Qual é o contexto dessa passagem? Eu comecei a trabalhar isso já na última vez, né? Eu terminei por aí. Ou seja, é o capítulo 3, onde ele está criticando a posição dos megáricos, que diz que não existe potência fora do ato, né? E o Aristóteles vai sustentar que não, que existe a potência mesmo fora do ato. E isso é muito importante para o Agamben, porque o Agamben, o que ele quer é exatamente tentar entender qual é o estatuto da potência, né? Qual é, qual é o nível de existência da potência. Então, aqui eu acho que fica um dos lugares onde fica mais explícito a questão de que a ideia de potência de não é uma ideia que já está no Aristóteles. Mesmo que o Agamben vá dar a essa noção muitas consequências, né, na filosofia dele que não estão no Aristóteles, ela já está no Aristóteles, exatamente nessa passagem. Né? Então, quando ele diz... Eu estou pegando a tradução, essa tradução francesa, né, que eu traduzi aqui. E modifiquei um pouco em alguns pontos, né? Não traduzi exatamente como eles, mas na comparação com o texto grego eu modifiquei. Então, então ele diz, o Aristóteles diz, evidentemente a potência e o ato são coisas distintas, né? Isso quer dizer, porque para os megáricos é como se fosse uma coisa só, né? De tal modo que é possível ter a potência de ser. Aqui é que eu fiz a. De tal modo que é possível ter a potência de ser sem ser e ser com a potência de não ser. Eu traduzi isso um pouco diferente, né? É evidente que potência e ato são diferentes, de tal modo que é admissível que algo tenha a potência de ser, mas não seja, e tenha a potência de não ser, mas seja. Vê, aqui é claro. Aristóteles usa a expressão potência de não, tá? Ginoton me einai. Ginoton me eina. Tem a potência, seja potente de não ser. Né? Então, tem a potência de não ser, mas seja. E tem a potência de não ser, mas seja. E da mesma forma, tendo a potência de andar, não ande. E tendo a potência de não andar, ande. Então, aqui, eu acho que é claro que o Agamben não está forçando Aristóteles, né? Ou seja, ele realmente vai no texto de Aristóteles e encontra essa formulação, que é uma formulação que os outros intérpretes não deram importância a ela, assim, acharam que ele estava dizendo uma coisa meio óbvia, né? Mas o Agamben isola essa fórmula potência de não, né? E vai explorar essa fórmula. O problema é exatamente o que Aristóteles diz imediatamente depois. É exatamente depois de ter dito isso que ele
que vem a frase estranha que o Agamben cita e traduz de um modo muito estranho. Essa frase, os franceses traduziram isso assim: é possível o que não comportará nenhuma impossibilidade, se apresentar o ato disso de que se diz que ele tem a potência. Isso aqui é o modo como eles traduziram essa frase. Então, a frase é essa daqui, ó. Então, o que eles fizeram? Na tradução, eles inverteram a ordem. Eles botaram essa frase final, eles trouxeram ela para cá. É possível tutto o den esta adinoton. Né? Eles traduziram. É possível o que não comportará nenhuma impossibilidade. Então, vocês veem que eles estão traduzindo por impossibilidade adinoton. Então, é essa questão aqui, ó. Se eu traduzo impotência por potência de não ou se eu traduzo por impossibilidade. Eles traduzem por impossibilidade. E todos os outros tradutores que eu consultei traduzem por impossibilidade. Então, por exemplo, algo é impotência, a tradução do Reale, algo é impotência, se o traduzisse em ato daquilo de que se diz ser ele impotência, não implica nenhuma impossibilidade. O tricô. Uma coisa é possível se sua passagem ao ato do qual ela é dita ter a potência não envolve nenhuma impossibilidade. E a Marie-Paul Duminil e o Annick Jolin também. É possível o que não comportará nenhuma impossibilidade. Tem um problema nessas traduções que é esse comportar, envolver, traduzir-se. Essas palavras aqui, traduzir-se, envolver, comportar, em grego, é o verbo ser, estai. Então é estranho que eles traduzam esse estai assim. O Agamben, nesse sentido, traduz de modo literal esse esta. Ele traduz: é possível aquilo para o qual, caso exista o ato do qual se diz a potência, nada haverá. Está correto? Traduzir-se esta, futuro do verbo ser. Nada será ou nada haverá de impotente. Tá? Na verdade, eu que traduzi por haverá. O Agamben, ele traduz... Cadê? O Agamben traduz nula sará de impotente. Ele usa o verbo ser também. Nada será de impotente. Aí eu traduzi nada haverá de impotente. Então, toda a questão é como traduzir esse adinaton, que todos eles traduzem como impossibilidade, e que o Agamben quer traduzir como potência de não. Então, por que é que o Agamben ele questiona essa tradução? Por causa do Heidegger. Só que o que ele pega do Heidegger... Deixa eu ver se eu...
Eu mostrei isso para vocês, essa passagem. Essa passagem aqui, ó, é a única coisa que o Agamben pega desse curso do Heidegger, sobre o livro Teta da Metafísica, sobre o conceito de potência em Aristóteles. Ou seja, todo o resto ele não pega, ele só pega isso aqui. Ele não vai interpretar a questão da potência no Aristóteles do mesmo modo que o Heidegger. Mas esse ponto aqui, ele vai seguir o Heidegger. Por quê? O Heidegger questiona exatamente o momento em que o Heidegger... Ué, não tem mais... Ah, meu Deus, acabei perdendo. Ah, tá aqui. Então, tá vendo? É exatamente essa passagem aqui que o Heidegger vai traduzir de um modo totalmente diferente do Heidegger, do Agamben, tá? Mas ele diz o que o Heidegger é importante para o Agamben é que ele questiona essa tradução do adinaton por impossibilidade. Eu li isso para vocês aqui da última vez. Ele diz: não vale realmente a pena seguir toda essa sutilidade vazia dos intérpretes que, com um certo ar dissimulado de triunfo, imaginam ter aqui finalmente surpreendido o grande Aristóteles cometendo um erro capital. Pois, por favor, qualquer criança não vê o que nos oferece aquela famosa definição de Aristóteles? Dinaton, ho, uk adinaton. Ou seja, possível é aquilo que não é impossível. Que é um modo que como aparece na tradução, na totalidade das traduções. Então, assim, o que ele questiona, o Heidegger, é que o Aristóteles ele estaria dizendo meio algo óbvio, né? É possível o que não comportará nenhuma impossibilidade. É possível o que não é impossível. Realmente é estranho que o Aristóteles esteja dizendo uma obviedade, né? Só que a interpretação mesmo que o Heidegger dá não tem nada a ver com a interpretação do Aristóteles, do Agamben, desculpe. Essa passagem, ela continua, e o Aristóteles repete a fórmula. Ele vai explicar, isso que ele disse, ele vai explicar assim, como quando eu digo, se tem a potência de se sentar e pode se sentar, todas as vezes em que lhe ocorra o se sentar, não haverá, os tradutores traduzem, não haverá nenhuma impossibilidade. E se tem a potência de mover ou de ser movido, de estar de pé ou de colocar de pé, de ser ou de vir a ser, ou de não ser ou de não vir a ser, será do mesmo modo. Essa parte aqui o Agamben não cita, essa continuidade, né? Ele só cita a frase. Como é que o Heidegger traduz? O Heidegger traduz de um modo muito louco. Ele traduz assim, eu fui procurar o texto alemão, né? Em realidade, é capaz de, né, Dinaton, isto para qual nada mais é inexecutável. Então, ele vai traduzir esse adinaton por inexecutável. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que o Agamben ele não vai seguir a tradução do Heidegger, mas ele vai seguir o questionamento que o Heidegger faz dessa tradução, que é a tradução mais
de todos os tradutores, né? Então, por exemplo, quando ele diz, eu mostrei isso para vocês. Ele diz, a leitura comum entende essa frase como se Aristóteles quisesse dizer, é possível aquilo em relação ao qual não há nada de impossível. É possível o que não é impossível. Já Heidegger, em seu curso sobre o livro Teto da Metafísica, tinha ironizado sobre a vácua sutileza dos intérpretes que, com um mal dissimulado sentimento de triunfo, atribuem a Aristóteles semelhante tautologia. A impotência da qual se diz... Então, ele faz essa referência ao Heidegger, mas ele discorda, né? Então, ele aceita a indicação do Heidegger de que não se deve traduzir por impossibilidade, mas ele não traduz como Heidegger traduz, né? O Heidegger traduz por... cadê? Inexecutável. Inexecutável, que é essa palavra aqui em alemão. Unausführbar. O Heidegger traduz por essa palavra. Ou seja, ele vai jogar a discussão do Aristóteles numa outra discussão, que é a discussão do Heidegger. Em realidade, é capaz isso para o qual nada mais é inexecutável, uma vez que ele se põe em obra enquanto aquilo pelo qual é chamado a ter a capacidade. Eu não vou entrar, porque meu interesse não é o Heidegger, né? É apenas o Heidegger na medida em que ele é um mediador para o Agamben com relação a esse ponto, em relação a essa passagem. Tá? Então, a expressão problemática aqui é essa daqui, que se repete depois. Uden esta adinaton. E os tradutores todos traduzem do mesmo modo, tá? Então, tá vendo? Quando ele diz, ele explica, né? Como quando eu digo, ele exemplifica, né? Se tem a potência de se sentar e pode se sentar, todas as vezes em que lhe ocorra o se sentar, não haverá nenhuma impossibilidade. O Agamben acha que é estranho que ele esteja dizendo isso, que parece ser um truísmo, uma obviedade. Então, eu não vou tomar posição com relação a isso, tá? Se é o Agamben que está certo ou se são esses tradutores que estão certos. Tá, eu teria que fazer uma análise muito mais rigorosa do que essa que eu estou fazendo aqui para poder me decidir com relação a isso. Mas o que eu quero colocar para vocês é que essa operação que o Agamben faz ao traduzir essa frase, eu lembro que eu fiz a revisão, né? Que esse livro, né? A gente usou a tradução que já tinha sido publicado em Portugal, mas a editora pediu que eu fizesse uma revisão, e eu fiz uma revisão bastante rigorosa. E eu lembro que quando eu cheguei nessa passagem, eu achei, na época que eu estava fazendo a revisão, né, da tradução do Antônio Guerreiro, né, que foi o tradutor português, que já tinha feito uma tradução, né, a Autêntica só comprou os direitos da tradução dele, eu fiz a revisão e eu achei essa passagem estranha, né? Então, só que assim, para o Agamben, para o que ele quer fazer, é fundamental que ele traduza isso, não em termos de impossibilidade, não em termos de não haverá nada de impossível,
que é como todos os tradutores traduzem, salvo Heidegger, mas não haverá nada de potente não, que é como ele vai traduzir. A gente volta lá. Então ele diz, a impotência, tá vendo? Ele traduz não como então, a impotência, quando ele diz impotência, a dinamia, ele não entende ela como impossibilidade, ele entende essa dinamia como potência de não. Então, a frase está aqui citada, né? A Dinaton. Na verdade, não aparece. Isso é mais um problema, tá? Porque, na verdade, aqui não aparece a palavra adinamia, aparece a palavra adinaton, né? O que tenderia a jogar ela mais para o âmbito da lógica modal, da questão da modalidade, do que para a questão da potência, da dinamis. Mas o Agamben ignora solenemente isso. Né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se vocês forem lá no... Pera lá. Eu coloquei isso aqui... Se vocês forem lá no delta, né? No capítulo 12, que é o capítulo que é esse livro cheio de verbetes, né? Como se fosse um dicionário filosófico do Aristóteles, né? E se vocês vão, ele vai dar os vários sentidos, os significados de potência e impotência, possível e impossível. Tá? Vocês vão ver que o último sentido é exatamente olha aqui, ele diz o seguinte, ó. Desculpe. Então, algumas coisas se dizem impotentes, adínata, neste sentido de impotência. Tá menkatatem adinamia, nesse sentido de impotência, adinamia. Esse que ele falou antes, que é o não poder ou o poder não. Outras, ao contrário, se dizem impotentes em outro sentido, no sentido de possível e impossível. E aqui, então, como se ele fizesse uma diferença entre esse adínata, coisas que se dizem adínata no sentido da adinamia, e coisas que se dizem adínata no sentido de adinaton e adinaton. E aí, cadê?
E aí, claramente, aqui ele está falando da questão dos modos, né? Impossível é aquilo cujo contrário é necessariamente verdadeiro. Então, é o necessário, o impossível, etc, etc. Mas o Agamben, ele vai ignorar isso solenemente. Ele acha quando ele fala de adínaton aqui, ele está falando de adinamia, ele está falando de impotência no sentido de potência de não. Então, olha só o que ele vai dizer. E essa. Ai, meu Deus, espera aí. Minha bateria está acabando. Ele vai dizer: a ciência, a dinamia, da qual se diz, da qual Aristóteles diz, que no momento do ato não será nada, não pode ser, ao contrário, senão a adinamia, que, segundo Aristóteles, pertence a toda dinamis. Ou seja, ele amarra com aquela frase do capítulo 1 do livro Teta, que diz que toda dinamis é também a dinamia em relação ao mesmo, ou seja, é também potência de não. Percebem isso, esse jogo que ele está fazendo? Né? Não sei se vocês. Então, essa impotência aqui não é a impossibilidade, é a potência de não ser ou fazer. A tradução correta será, portanto, aí ele dá a tradução dele, é potente aquilo para o qual, se dá o ato do qual se diz que ele tem a potência, nada haverá de potente não. Aí ele traduz mesmo, em vez de traduzir nada haverá de impotente, ele traduz nada haverá de potente não. Então ele está traduzindo esse adínaton aqui não como impossível, mas como potente não, ou potente de não. O que tem a potência de não. Só que ele está dizendo, nada haverá de potente não. E aí ele mesmo se pergunta, depois que ele propõe isso, ele mesmo se pergunta, mas como entender então nada haverá de potente não? Como pode a potência neutralizar a impotência que lhe copertence? Né? Então percebem que ele está transformando isso numa questão muito mais complexa do que ela já é no Aristóteles. Aparentemente, né? Se ele está inventando isso, né? Se isso realmente não está no Aristóteles. Né? Então, ele vai, para ele responder a isso, o que ele vai fazer é ir lá no De Interpretatione para entender como é que funciona a negação na lógica modal. E aí, ele lá, num certo sentido, ele vai encontrar lá alguma coisa que corrobora ele está traduzindo assim. Porque lá, quando Aristóteles for trabalhar a questão dos modos e da modalidade, ele vai, ele vai, ele vai dizer, ele inclusive diz isso, né? Um trecho do De Interpretatione fornece indicações preciosas. A propósito das negações dos enunciados modais, Aristóteles distingue e, ao mesmo tempo, põe em relação o problema da potência e o da enunciação modal. É esse. Ai, meu Deus.
é esse, e ao mesmo tempo põe em relação o que é questionável. Porque lá, aparentemente, o Aristóteles está fazendo essa distinção. Uma coisa é a potência de não, e outra coisa é o não é possível. Ele vai mostrar que se o não está depois ou antes, que isso faz diferença, entende? E é isso que eu quero mostrar para vocês na segunda parte da aula. Mas vocês conseguiram entender essa problemática aqui em torno dessa passagem, que é a passagem que o Agamben está traduzindo? Ficou claro, minimamente, isso, assim, né? Lá no livro Teta... Por aqui deu para entender sim, professor. Então é complexa, mas Desculpe. deu para entender. O Bernardo falou que Não, deu eu para disse entender. que por aqui deu para entender sim. A questão aqui. Professor, é só em relação ao exemplo do fogo. Desculpa, Espera lá. professor. Sim, fala. Pode Questão falar, complexa, Bernardo. mas deu para entender sim. É que tá cortando um pouco o microfone. Mas em relação ao exemplo do fogo, professor, você poderia falar mais ou menos essa relação? Porque acho que com ele deu para entender, assim. Pelo menos para mim, mas eu queria que você pudesse esclarecer, talvez. A questão do fogo é um exemplo que o Aristóteles dá lá da Interpretazione, tá? Uhum. Pera lá, eu estou tentando... Só para mostrar aqui para vocês o lugar em que essa discussão aparece, é aqui, ó. Isso, no texto que eu disponibilizei para vocês, é essa passagem aqui, ó. Professor, a resolução da transmissão tá um pouco ruim para mim, pode ser só pela minha internet. Qual que é a página do número, o número da página que está escrito na Eu página? vou... Só deixa eu terminar Tá bom. de selecionar aqui, que eu já aumento. Então, isso aqui é... Selecionar aqui a... Essa é a frase em grego que o Agamben está traduzindo, tá? Então, isso aqui é... Está conseguindo ver agora? Espera lá. Tô sim. Página 403, tá? Essa passagem aqui. Tá vendo? Essa que é a passagem que a gente discutiu aqui, que eu mostrei as várias traduções. E a passagem em grego que o Agamben traduz é essa, tá? Então, no que eu disponibilizei para vocês é a página 403, tá? É essa passagem aqui, tá? Sim, mas alguém tinha perguntado, falado alguma coisa? Ah, o fogo, né? É porque
É porque no final do capítulo 1 do livro Teta da Metafísica, ele diz aquela frase, que é a frase fundamental para o Agamben, né, que é: toda potência é, ao mesmo tempo, impotência, segundo o mesmo, em relação ao mesmo. Então, e aí é quando ele retoma, não, porque a gente não sabe o que ele escreveu antes, o que ele escreveu depois, né? Mas quando ele se refere a essa situação lá, ele diz que não necessariamente. Por quê? Porque ele diz, não, se eu tenho a potência de andar, tenho necessariamente a potência de não andar. Mas aí quando ele dá o exemplo do fogo, né? Eu acho que é porque, assim, quando a potência envolve alguma decisão voluntária, ela é sempre, ao mesmo tempo, também potência de não. Se eu tenho a potência de falar, eu tenho a potência de não falar. Se eu tenho a potência de construir, eu tenho a potência de não construir. Mas quando você diz, por exemplo, que o fogo tem a potência de aquecer, isso não implica uma decisão do fogo. Então, ali ele vai dizer, não necessariamente, porque quando eu digo que o fogo tem a potência de aquecer, eu não necessariamente vou dizer que ele também tem a potência de não aquecer. Né? Porque ele não tem a potência de não aquecer o fogo. Né? Faz todo sentido. Você acha que a gente poderia chamar talvez, chamar de impossibilidade, então, nessa dicotomia que ele faz entre potência de não, o fogo... Chamar o que de impossibilidade? A impossibilidade do fogo não queimar, sabe? Não, você pode chamar isso de impossibilidade. O problema é que o problema não é esse. Isso tudo bem, isso Sim, sim. é tranquilo. O problema é quando... Por quê? Porque aí, nesse caso, não existe potência de não. Então, é impossibilidade. O problema é quando tem potência de não, e aí eu não sei se eu chamo de potência de não ou de impossibilidade. O problema é quando pode ser as duas coisas. Porque quando só pode ser impossibilidade, tudo bem. No caso dos tradutores, eles acham que naquela passagem ali só pode ser impossibilidade. Só que o Agamben, seguindo o questionamento do Heidegger, diz, não, aqui não é impossibilidade. Aqui é potência de não também. Só que aí quando você analisa, é assim, se você analisa ali em termos de impossibilidade, parece meio óbvio. Parece simples demais. Mas se você analisa em termos de potência de não, aí é o contrário, parece complicado demais. Entendeu? Parece uma coisa muito louca, que é a coisa que o Agamben vai tentar. Que ele mesmo pergunta, né? Quer dizer, quando ele propõe que se traduza por potência de não, em vez de traduzir por impossibilidade, ele vai perguntar, mas tudo bem, mas então, mas o que isso poderia significar? Dizer, não haverá nada de potente não, né? Então aí essa outra parte do texto, né, que a gente vai ver depois do intervalo. Tá bom? Eu vou Obrigado. parar a gravação aqui.